A obediência é um dos princípios mais poderosos da vida cristã. Muitas pessoas desejam as promessas de Deus, mas poucas estão dispostas a obedecer quando o caminho exige renúncia, espera e fé. Obedecer a Deus não é apenas cumprir regras. É confiar plenamente em quem Ele é. A Bíblia deixa isso muito claro em 1 Samuel capítulo 15 versículo 22, quando diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não se impressiona com aparências religiosas quando o coração não está alinhado à sua vontade. Ele busca filhos que ouvem sua voz e decidem obedecer, mesmo quando não entendem tudo. Abraão é um dos maiores exemplos de obediência. Em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, sem dizer exatamente para onde iria. A única coisa que Abraão tinha era a promessa, e ele obedeceu. Por causa dessa obediência, ele se tornou pai de uma grande nação. Como diz Gênesis capítulo 22 versículo 18, Noé também obedeceu em um tempo em que ninguém acreditava na voz de Deus. Em Gênesis capítulo 6 versículo 22, a palavra diz que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Mesmo sendo ridicularizado, mesmo sem nunca ter visto chuva, ele obedeceu, e sua obediência salvou sua família. Moisés é outro exemplo claro. Em Êxodo capítulo 14, diante do Mar Vermelho e do exército inimigo, Deus ordena que Moisés levante o cajado. Aquela ordem não fazia sentido humano, mas quando ele obedeceu, o mar se abriu. A obediência libera o sobrenatural de Deus. Daniel nos ensina que obedecer a Deus pode ter um preço, mas sempre vale a pena. Em Daniel capítulo 6, mesmo com um decreto que proibia a oração, ele continuou orando ao Senhor. Daniel escolheu obedecer a Deus e não aos homens. O resultado foi livramento e testemunho do poder de Deus diante de reis e nações. Entre as mulheres, Ruth é um exemplo poderoso. Em Ruth capítulo 1 versículo 16, ela decide permanecer fiel, mesmo sem garantias. Sua obediência a Deus e sua fidelidade mudaram completamente sua história. Ruth entrou na genealogia de Jesus, como vemos em Mateus capítulo 1. E Maria, a mãe de Jesus, talvez seja uma das maiores expressões de obediência. Em Lucas capítulo 1 versículo 38, ela diz que se cumpra nela a palavra do Senhor. Maria não tinha todas as respostas, mas tinha um coração disposto. Por meio da sua obediência, Deus trouxe salvação ao mundo. A obediência nem sempre é fácil. Muitas vezes ela exige silêncio, espera e abandono do orgulho. Provérbios capítulo 3 versículos 5 e 6 nos ensina a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Quando obedecemos, Deus endireita os nossos caminhos. Jesus é o maior exemplo de obediência. Filipenses capítulo 2 versículos 8 e 9 diz que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente. A obediência sempre precede a exaltação. Talvez hoje Deus esteja te chamando para obedecer em algo simples, mas que você tem resistido. A obediência abre portas, protege o coração e nos mantém no centro da vontade de Deus. Não é sobre entender tudo, é sobre confiar. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal para receber mais conteúdos que fortalecem sua fé e sua caminhada com Deus. Escreva nos comentários: eu escolho obedecer. Agora, vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti com um coração humilde. Reconhecemos que muitas vezes queremos as bênçãos, mas resistimos à obediência. Nos ensina a ouvir a Tua voz e a obedecer sem reservas. Assim como Abraão, Noé, Moisés, Daniel, Ruth, Maria e, acima de tudo, Jesus. Queremos viver para cumprir a Tua vontade. Fortalece-nos quando o caminho parecer difícil. Que a nossa vida seja um testemunho da Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém.